Vamos à palavra. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. Ou seja, Jesus será entronizado aqui na terra como rei. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros. Então, a grande separação que haverá entre bons e maus será apenas no dia do juízo, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me deste vestimenta, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e foste me visitar. Então perguntaram os justos, aqueles que estavam sendo escolhidos ali, que foram justificados por Jesus: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Responderá o rei: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda, esses são os bodes: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então entenda bem, o inferno não é um lugar onde o diabo vai ficar ali te atentando. O diabo vai sofrer também no inferno. O fogo do inferno é preparado para o diabo e seus anjos. E agora os bodes também estarão lá. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestistes, estive enfermo e preso e não foste visitar-me. Então eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou preso, e não te servimos? Então ele responderá: Em verdade vos digo, que todas as vezes que o deixares de fazer a um desses meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido por nós e nós apoiamos sempre as nossas obras sociais na ajuda aos pobres e necessitados em cima desse texto. Mas é interessante que uma coisa que nós deixamos de perceber muitas vezes nesse texto é o seguinte: que as pessoas que estavam fazendo o bem ou o mal ali, elas não estavam fazendo como se estivessem fazendo para Jesus. Prestem atenção. Você percebe que quando Jesus usa o termo dizendo que quando fizeste a este, a mim me fizeste, essas pessoas não sabiam o porquê Jesus estava falando que ele estava preso, ou ele estava com fome, ou ele estava nu, e essas pessoas fizeram tal. Você percebe que as pessoas que ouviram ele dizer que ele estava preso e tudo mais, perguntaram, ambas as duas disseram: Quando foi, Senhor, que nós vimos o Senhor nesse estado e nós não fomos te visitar? Ambos, tanto os que fizeram por alguém, quanto os que não fizeram, indagaram ao Senhor, dizendo: Mas quando nós te vimos assim e nós te servimos, ou nós não te servimos? Vocês perceberam esse texto? Se você não percebeu, volte à leitura ou acompanhe na sua Bíblia esse versículo aqui, para que você entenda esse detalhe que é muito importante sobre a obra social. Essas pessoas aqui, elas conheciam a Jesus, porque o texto fala que eles o chamaram de Senhor. Essas pessoas aqui, elas faziam parte daquilo que a gente acredita ser o Evangelho de Cristo, se denominavam cristãos, e essa é a realidade de cada um de nós. Porque as pessoas olhavam aqui para esse rei e o reconheciam como mestre. Tanto que os bodes, aqueles que foram considerados injustos, aqueles que foram condenados ao fogo eterno, eles olham indignados e dizem assim: Senhor, mas quando que nós te vimos nesse estado e nós não fomos te servir? Dando a entender que se isso realmente fosse verdade, se aquilo que o rei estivesse falando fosse verdade, que eles o serviriam.
Mas, pelo fato de não terem visto o próprio rei naquela situação deplorável, então eles não o fizeram. Contudo, os justos, as ovelhas, né, eles fizeram mesmo não vendo Jesus naquela situação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos dois tipos de pessoas sendo caracterizadas aqui: ovelhas e bodes. E ambos estão chamando o rei de Senhor. Ambos reconhecem a autoridade e soberania de Cristo. Porém, um deles, que são as ovelhas, elas serviram o seu próximo sem mesmo perceber Jesus ali. E a outra qualidade de pessoa que está aqui qualificada como bodes, eles não serviram o seu próximo porque eles não viram Jesus ali. Entenda o texto está se referindo a isso. A intenção aqui não é dizer que aquele que tem boas obras vai para o céu, ou aquele que tem más obras vai para o inferno. Não é essa a verdade extraída desse texto. A verdade extraída desse texto é o seguinte: é que mesmo sem ver Jesus ali, essas pessoas produziram frutos de amor. Mesmo sem fazer parte da religião, mesmo sem fazer parte do sistema, essas pessoas estavam produzindo frutos de caridade. Porque entendamos, mais uma vez eu repito, entendamos, ambos eles estavam na qualidade de serviço. Porém, uma qualidade deles serviu sem ver Jesus ali, mesmo não vendo Jesus ali. E a outra disse a Jesus que se tivessem visto, eles teriam servido. Ou seja, o que esse texto extrai? Aí eu entro com uma pergunta: você que ajuda o seu próximo, porque se você se denomina cristão, você automaticamente ajuda alguém, nem se for um parente seu. Se você se entende o básico do cristianismo, se você entende 5% do que é o cristianismo, você vai uma hora na sua vida, em algum momento da sua vida, você vai fazer o bem a alguém. Mas o grande problema não é isso, porque o mundo também faz bem a alguém. As outras religiões, aqueles que não professam a sua fé em Jesus, também fazem o bem a alguém. Mas o cristianismo, ele traz algo ainda maior, que não é apenas fazer o bem a alguém, mas exercer a função de misericórdia. É você ajudar alguém mesmo quando você não vê Cristo ali, mesmo quando você não está vendo o seu Senhor ali. Lembra que os bodes olharam e falaram: mestre, mas quando foi que nós te vimos nessa situação e nós não te servimos? E ele diz: todas as vezes que vocês deixaram de fazer bem a alguém. Entenda bem que esses bodes, se eles tivessem percebido Jesus, percebido o rei ali, eles teriam feito, né? Então isso denota o quê? Que as pessoas fariam por Jesus por mérito, por troca, para merecer a honra, para merecer a majestade, para merecer a glória. Lembra que ele deu aqui às ovelhas a glória que está separada, o reino que está separado desde a fundação do mundo para os eleitos? E os eleitos e os escolhidos, né? Tem gente que não gosta de usar o termo eleito, né? Mas eleito é como os cristãos são chamados na Bíblia, né? Então os eleitos aqui que estão na qualidade de ovelha, né? Esses eleitos, eles fizeram mesmo não vendo a Cristo ali, né? Então, existe um texto na Bíblia, se eu não me engano, Lucas capítulo 9, lá no livro de Lucas, vocês vão saber o texto que eu estou me referindo aqui, que ele diz assim: se vocês fazem o bem só para aqueles que são bons, que mérito há nisso? Não fazem também os pecadores o mesmo? Então, infelizmente, hoje, no meio do corpo da igreja, nós estamos acostumados a fazer o bem, fazer a obra, se dedicar a ajudar apenas aqueles que têm alguma coisa a oferecer, né? Então, qual hoje é a função do falso Cristo, da prostituta, da falsa igreja, né? A função é o quê? É agranjear pessoas para as suas comunidades, a fim de que nós ajudemos agora e lá na frente elas venham servir a igreja. Então isso não é uma caridade sem esperar um retorno, né? Isso não é algo que a pessoa faz voluntariamente por amar aquelas vidas, mas acaba sendo quase que uma pirâmide, né? Quase que uma obrigação, né? Nós temos que conseguir pessoas, não importa se nós vamos amá-las, se nós vamos dividir com elas nossas dores, ou se nós vamos tomar as dores delas para nós, não importa. O que importa é que nós temos que ter uma boa quantidade de gente, e nós precisamos encher aqui esse lugar, para que a gente arrecade muito dinheiro, para que eu possa ter um ambiente muito chique,
um ar-condicionado muito caro e cadeiras confortáveis para que eu possa exaltar o meu próprio ego, para que eu possa ser visto pelos meus irmãos que também desejam a mesma hipocrisia do que eu. Então talvez essa seja a vontade daquele cristão que é falso. Mas quando há um sentimento de amor dentro do coração, quando há o Espírito Santo operando dentro de uma alma, a primeira coisa de um cristão é ele reconhecer o quão pecador ele é. Eu acho que o primeiro passo para você se autodenominar um cristão é você ter o senso de autopercepção, porque o Espírito Santo, a primeira função dele é convencer o homem do pecado. Então a primeira coisa que acontece com alguém que recebeu o Espírito Santo, que está tendo frutos do Espírito, não são orações em línguas ou profecias, mas a primeira coisa é o arrependimento, é você olhar para você e ver quão indigno e imerecedor você é das dádivas de Deus para você. É o primeiro passo, E depois nós entramos num segundo patamar, que é você perceber a miséria que está acontecendo à sua volta, a decadência que está o mundo. E se você sabe que todos estamos caminhando voluntariamente para o abismo, e uma vez que os seus olhos são abertos e você percebe isso, qual é a sua atitude, cristão? É virar-se para a vida e caminhar para lá sem olhar para trás? Ou tentar avisar e tomar o máximo de pessoas contigo para que eles também abram seus olhos e vejam o abismo que eles estão seguindo? Pois é, meus irmãos, quando os discípulos de Jesus descobriram o Espírito Santo, quando eles foram ali batizados, cheios do poder do Espírito, o que aconteceu com a igreja, com a junção desses discípulos, foi a expansão do Evangelho, porque através do Evangelho, apenas através do Evangelho da graça, existe salvação. Então qual foi a vida, a intensidade da vida agora desses apóstolos, se não a pregação do Evangelho? Não era eles se reunirem para comer, não era estar com os amigos, não era viver a sua própria vida, não era eu me divertir, ir para a praia, comprar um carro zero, uma casa boa, pedir a Deus que me abençoe para que eu seja cheio de bênçãos. Não era isso. O objetivo central agora era a pregação, a divulgação, a expansão do Evangelho, da aceitação por meio de Jesus Cristo. E isso era para aqueles que não conheciam o cristianismo. Hoje, a grande maioria sabe quem é Jesus, pelo menos pelo conto de fadas que ele ouve, aquele Jesus crucificado, chorando e sofrendo na cruz. Eles sabem de algum modo quem seria talvez Jesus e mais ou menos para que ele serve, para que é o propósito da cruz. Até os crentes não sabem o porquê Jesus foi morto. Até os crentes estão ainda tentando merecer ou comprar a sua própria salvação porque não sabem o que é o cristianismo. Então, quando nós vemos um tipo de evangelho sendo derramado dessa forma, nós entendemos que existem aqueles que vão se intitularem servos desse Senhor, porém eles só vão fazer o bem para aqueles que eles veem Jesus nele. Que é basicamente o sistema religioso trabalhando hoje, trabalhando por si, trabalhando para si, Eu só te ajudo se você vir na minha igreja, eu só te ajudo se você pertencer à minha denominação, eu só te ajudo se você vestir a minha camisa, eu só te ajudo se você oferecer alguma coisa para mim. Então esses aqui, de acordo com o texto, estão sendo chamados de bodes, E há uma condenação sendo derramada aqui, um lugar onde está reservado ao diabo e aos seus anjos, agora também é reservado para esses bodes, para esses rejeitados. Agora, existe uma outra situação acontecendo aqui, que são pessoas que produziram frutos naturalmente, e frutos esses de piedade, que mesmo sem ver o Cristo ali deitado no chão, mesmo sem ver que o próprio Jesus estava ali, eles foram tomados de compaixão e piedade e estenderam a sua mão àquele necessitado. Então, se o cristianismo ou a vida que você está levando hoje permite apenas que você olhe para cima, sem enxergar o que está do teu lado ou o que está abaixo de você, então, meu irmão, o senhor me desculpe, a senhora me desculpe, mas vocês estão caminhando para o abismo, porque o cristianismo, o próprio Cristo, me responda uma coisa: quem foi que deu alguma coisa a Jesus, ou fez alguma coisa a Jesus, se não as poucas mulheres
que ali lavaram os pés de Jesus, e até aquela que ungiu Jesus com um bálsamo caro, com óleo ali, né, caro sobre a cabeça dele. E quando isso aconteceu, repare que os próprios discípulos, sem conhecimento, sem o Espírito Santo, porque eles receberam o Espírito após a morte, mas eles, sem o Espírito Santo, tentaram repreender essas mulheres que ofereceram algo a Cristo. Então, quando isso acontece, a igreja geralmente ela se manifesta, porque se hoje você, dentro do seu sistema religioso, deixar de dar o seu dízimo, e ajudar alguém da igreja que está necessitado, em muitos lugares, não todos, mas em muitos lugares, a maioria, vai questionar dizendo que você não pode fazer isso, que isso não é a mesma coisa, que você não pode deixar de dar o seu dízimo e ajudar alguém, como se o dízimo fosse mais importante na vida daquela pessoa pobre do que a própria pessoa. Vocês não sabem o que a Bíblia diz? Que nós somos o templo de Deus, que o corpo é o templo de Deus, que deve ser mantido limpo, organizado, saudável, ornamentado, e que Deus não habita em templos, Então o que está acontecendo no meio da igreja hoje é mais uma vez, mais uma era de idolatria se formando em nossa volta, onde o objeto é mais sagrado do que o ser, onde isso aqui, o púlpito, nosso púlpito, vamos tirar o sapato para subir aqui, porque esse lugar é santo. Ou seja, o corpo não precisa ser santo, o corpo não precisa ser limpo, mas o ambiente precisa. Quem habita os ambientes são os homens, e esses homens se fazem deuses no meio de vocês, mas o corpo deve ser aquilo que deve ser ornamentado, que deve ser limpo, santificado, Então, se a missão da tua igreja não é primeiramente, exclusivamente ajudar o próximo, então a sua igreja está praticando a idolatria, a sua denominação está praticando a falsa noiva, a prostituta, Se os dízimos, que dízimo, se você entendesse um pouquinho das escrituras, você ia perceber que dízimo nem é para nós, nem é mais bíblico. Se você entendesse o mínimo de história judaica, você ia descobrir que nem os judeus hoje dão dízimo, e que os judeus consideram a nós evangélicos piores até do que os católicos, que eles já consideram hereges, Então você que tem aí cultura judaica, os costumes judaicos, de ficar ali usando kippah e praticando o judaísmo misturado com o cristianismo, tome cuidado, porque esse povo judeu, do qual vocês tanto aclamam, eles blasfemam o nome do Senhor, eles odeiam o nosso Cristo, Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós estamos vivendo esse tempo da graça, essa era, onde tudo é aceito no sentido de, olha, arrependa-se, arrependa-se, é aceito através do arrependimento, e não através das obras. Você pode ter 1 milhão de obras boas, mas se você não olhar para si e não se arrepender de quem você é, se você não perceber, se você não tiver sido esclarecido quanto ao senso de percepção de si mesmo, então me desculpe, você não sabe o que é o cristianismo. Você ainda se compara a Jesus, ou se compara ao que é santo e acha que você merece, mas ninguém merece. Ninguém, por mais que seja bom, merece a Deus. Ninguém merece. Então não há outra porta para se entrar à salvação, senão através da graça, senão através da misericórdia, senão através do perdão imerecido dos seus pecados, Então vamos entender, meus irmãos, vamos compreender uma situação aqui, A bondade, a caridade, a fraternidade, ela deve estar no seu coração, não como uma moeda de troca, ou seja, quando eu vejo que isso é de Jesus, então eu vou lá e coloco a minha mão, porque eu estou vendo Jesus ali. Não é isso, não é. E outra, talvez até a sua interpretação sobre se aquilo é Jesus ou não esteja equivocada, porque quantas igrejas, falsas igrejas, estão pegando aí um falso Cristo, e você dedica todo o seu dinheiro e o seu tempo a essas igrejas. Esse é o falso Cristo. Se você lisse um pouquinho das escrituras, você ia perceber que essas igrejas são falso Cristo. Mas
quando o Espírito Santo é gerado dentro da pessoa e a pessoa passa a ouvir a voz do Espírito, então ela começa a agir caridosamente, espontaneamente, fazer o bem espontaneamente. Então você quer saber se Deus está em você, se você pertence a Deus? Meça-te a ti mesmo, olhe para você mesmo e perceba: aquilo que eu faço é para merecer salvação, ou aquilo que eu faço é porque eu fui salvo? Se aquilo que eu faço é para que Jesus veja e me recompense, ou se aquilo que eu faço é porque Ele já me recompensou e agora eu sou um eterno devedor a Ele? Será que essa é a mensagem que você ouve dos seus pastores? Que nós somos devedores a Cristo? Que nós devemos as nossas vidas e tudo o que somos a Ele? Que Ele é o nosso Rei porque nos comprou com o seu sangue? Será que o escravo ele tem alguma coisa que ele possa cobrar do seu Senhor? Ou algo que o seu Senhor lhe deva, sendo que ele foi comprado quando ninguém mais queria? Se nós fomos comprados, é porque hoje nós vivemos num país democrático, num país onde nós trabalhamos, um país capitalista, né? Onde nós trabalhamos e recebemos. E nós estamos tratando Jesus como nosso patrão, mas Ele não é o nosso patrão, porque quando você observa dessa forma, o patrão deve ao funcionário. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele não é chamado de patrão, mas Ele é chamado de mestre, Ele é chamado de Senhor. E o Senhor, Ele não deve nada para o seu criado. Quando você for observar as Escrituras, você vai ver que nós fomos comprados pelo preço que nós não poderíamos pagar. A nossa liberdade foi comprada em Cristo e agora nós somos servos dele, serviçais dele. Sendo assim, ele não nos deve nada, é nós que devemos toda a nossa vida a ele. E se isso é verdade, se tudo isso representa o cristianismo em sua vida, por que então estamos sendo ensinados a ir diante de Deus para granjear coisas? Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero bênçãos, eu quero a cura, não, eu quero um milagre, eu quero. Peraí, então Ele é o teu patrão, porque você vai trabalhar para Ele para receber. Mas se você já recebeu a tua salvação, o reconhecimento de quem Cristo é está dentro de você, e não há falta nenhuma em você, pelo contrário, que você receba essa bênção sacudida e transbordante, que a unção do Senhor, além de te preencher, transborde para todos aqueles que estão à sua volta. Amém.